Olá, segunda-feira, 12 de março, iniciamos a semana com o nosso Bom Dia Jacareí. Hoje vamos conhecer o campus do Instituto Federal aqui na cidade e mais sobre os cursos oferecidos por lá. Vamos conversar também sobre o portal da transparência da Câmara Municipal. Saiba como acessar e utilizar essa ferramenta. E saiba que a cada 4 horas e meia um trabalhador morre por acidente de trabalho no país. Saiba mais com a pesquisa feita pelo Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. E quem está aqui conosco agora é o jornalista Rodrigo Romero, que traz os seus destaques desta segunda-feira e desta semana também. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Elton. Bom dia, Rodrigo. O meu destaque é algumas atividades da Casa Viva a Vida aqui do Jacareí, que estão com inscrições abertas hoje e amanhã para pessoas com mais de 60 anos. São atividades como ginástica, caminhada, dança, curso de coreografia, lian kun, curso de violão. Para essas pessoas que estão interessadas, que devem ter mais de 60 anos, elas precisam ir hoje e amanhã, a partir das 8h30 da manhã, no endereço que vai aparecer aí, que é a Rua Itapira, número 260, no Jardim Mesquita, com RG, comprovante de endereço e um atestado médico para aí regularizar essas atividades, fazer inscrições na Casa Viva a Vida, que vão começar a partir já da semana que vem para as pessoas que quiserem se inscrever. Tá joia, então, Casa Viva a Vida. A gente que fez já uma colaboração sobre a terceira idade e foi até lá e falou bastante sobre as atividades que acontecem lá na Casa Viva a Vida. É um lugar bastante frequentado pelos idosos, né? Pessoas com mais de 60 anos, tem várias atividades, vários eventos que acontecem lá também. Fim de semana acontecem algumas festas. Então, se você tem mais de 60 anos e ficou interessado nesses cursos, vá na rua Itapira, número 260, e faça lá a sua inscrição. Tá joia. E hoje a TV Câmara Jacareí inicia uma nova série de reportagens mostrando um pouco do trabalho desenvolvido nos institutos técnicos e federais do município, as faculdades públicas aqui da nossa cidade. A nossa primeira reportagem foi conhecer o Instituto Federal de Jacareí, inaugurado em 2013 e que desde então oferece 8 opções de cursos entre nível médio e superior. Repórter Daniela Santos foi até lá e nos conta um pouco mais sobre a estrutura oferecida pela instituição. Instalado em Jacareí no ano de 2013, o Instituto Federal faz parte de um pequeno grupo de faculdades públicas presentes na cidade. A instituição, que contém outros 35 campos espalhados pelo estado e tem uma área de aproximadamente 31 mil metros quadrados, iniciou suas atividades letivas no segundo semestre de 2014 e oferece 8 cursos entre os níveis técnico e superior. São eles: técnico em administração e informática, que estão integrados ao ensino médio, técnico em administração e design de interiores, e os cursos superiores de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia em design de interiores, bacharelado em administração e licenciatura em pedagogia. É importante deixar claro, que o Instituto Federal de São Paulo é uma instituição totalmente gratuita. Então, o aluno que entra aqui não paga mensalidade, não paga absolutamente nada. Existem 2 meios de entrada no nosso instituto, A primeira é feita pelos cursos técnicos, que é feito um processo seletivo do Instituto Federal de São Paulo. Nos últimos 2 processos seletivos semestrais, que ocorrem sempre a cada semestre, foram feitas análise de histórico escolar. E para os cursos superiores é feito através do SISU. Então, o candidato que quer entrar no curso superior, ele presta o Enem naquele ano e tenta pleitear a vaga no final da abertura do SISU no começo do ano subsequente. A faculdade oferece laboratórios, ateliê e um pranchetário para as aulas de design, como este aqui. As vagas para entrar na entidade são limitadas, 40 por turma, mas em caso deste número não ficar completo, as aulas iniciam mesmo assim, até que o quadro de estudantes seja preenchido. M tem 16 anos e é estudante do técnico de administração. Ela é de Santa Branca, mas o desejo de estudar numa instituição federal fez com que ela e a família toda mudassem para Jacareí. Eu conversei com a minha família, e a gente tem o ponto de vista de que no seu currículo ter uma instituição federal
conta muito mais no mercado de trabalho do que você ter qualquer outra formação. Não desmerecendo, né, as outras instituições, mas querendo ou não, conta sim mais no currículo. O Instituto Federal de Jacareí tem aproximadamente 760 alunos que são distribuídos em 3 períodos e cerca de 90% do corpo docente é composto por mestres e doutores. Existe a possibilidade dos professores que têm mestrado, por exemplo, se afastarem para fazer no doutorado. Existem alguns casos aqui no nosso campus que professores estão fazendo doutorado e estão afastados para fazer o doutorado. E existe o caso de professores que só têm a pós-graduação se afastarem para fazer o mestrado também. Isso é um ponto forte da nossa instituição, né? E a gente trabalha para que todos os professores tenham pelo menos mestrado e doutorado, 100% da grade, para que consiga dar as aulas no curso superior também, não só no técnico. O conteúdo passado em sala de aula segue as normas da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E cada professor tem de aplicar pelo menos 2 instrumentos avaliativos distintos em cada semestre. O professor Luciano Cores explica a autonomia que os professores têm em relação às matérias passadas aos alunos e comenta sobre a política de cotas na instituição. Aqui no Instituto nós temos, é lógico, documentos reguladores, que são os projetos pedagógicos dos cursos nos quais nós lecionamos, mas os professores têm autonomia didática para preparar seus materiais, preparar suas aulas e definir conjuntamente quais as melhores estratégias de ensino para que se atinja os estudantes. O Instituto tem uma política de cotas para ingresso, a partir do momento em que os candidatos se inscrevem e declaram terem necessidades educacionais especiais, entram na política de cotas. Além disso, para além do ingresso, nós temos 2 setores específicos que trabalham com a questão da inclusão de forma mais direta, que é o nosso núcleo sociopedagógico, que atende e nos ajuda no acompanhamento desses portadores de necessidades educacionais especiais, e o NAPNE, que é um setor que também organiza e procura fazer com que todas essas necessidades sejam atendidas. Aí você vê um Instituto Federal, não é a primeira vez que a gente fala do Instituto, a gente já fez outras matérias, mas ainda tem muita gente na cidade que desconhece a existência desse... tremenda, cursos... Professores altamente qualificados. Se a gente pensar até uns anos atrás, Jacareí não tinha nenhuma opção, né, para quem quisesse, quem morasse aqui ou morasse até em Santa Branca, como é o caso da menina que apareceu na reportagem, Jacareí não tinha opção nenhuma de estudar em instituições federais, públicas. Então é importante a gente mostrar isso, porque tem pessoas que nem sabem que existem esses institutos federais aqui, né? Essa não é a única opção. Ao longo aqui da semana, ao longo do mês, nós vamos mostrar também matérias sobre a ETEC, FATEC, os outros cursos e as outras possibilidades para você fazer o seu estudo técnico e superior sem pagar nada, estudo público aqui na cidade. Já que a gente está falando de jovens, de acordo com um relatório apresentado pelo Banco Mundial neste mês sobre a população jovem, ou seja, sobre quem está entre 15 e 29 anos, 14 milhões trabalham ou estudam, enquanto 11 milhões não estudam e nem trabalham. O mercado brasileiro se torna cada vez mais exigente e competitivo. Por isso, vamos agora conferir as vagas oferecidas pelo posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Jacareí, neste começo de semana. Muito bem, temos aí uma vaga para cozinheiro, uma vaga para empregado doméstico, auxiliar de manutenção predial, uma vaga, auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, uma vaga. Essas são as vagas do PAT nesta segunda-feira, PAT que fica lá no Atende Bem da Rua Barão de Jacareí 839, no centro, e funciona das 8 da manhã às 4h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Lá, o número de indenizações pagas para vítimas fatais no trânsito brasileiro cresceu 23% no ano passado. O dado é fruto do relatório anual da seguradora Líder, que indica um retrato da violência no trânsito em todo o país. Durante o último ano, o estado de São Paulo é o que apresentou o maior número de mortes. Confira. Opa, ainda não.
Tá certo, para evitar que isso aconteça, respeite a velocidade indicada. Vamos agora para a localização dos radares móveis nesta segunda-feira. Nesta segunda, dia 12, os radares estarão na Avenida Elmira Martins Moreira, Avenida São Jorge, Avenida Malek Assad, Avenida Dom Pedro I, Avenida Pensilvânia e Avenida Ademar Pereira de Barros. Nesta terça-feira, dia 13, os radares estarão na Rua Tiradentes, Avenida Ademar Pereira de Barros, Avenida Pensilvânia, Avenida São Jorge, Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e Avenida Major Acácio Ferreira. E você sabe qual é o papel da ouvidoria da Prefeitura Municipal? Além de atender os cidadãos lá no Atende Bem, aqui no Paço, temos também a ouvidoria itinerante, que todas as semanas se desloca para algum ponto da cidade. Vamos conferir onde ela estará nessa semana. Tudo bem, a ouvidoria itinerante amanhã, dia 13/3, lá na UBS da Vila Zezé, das 8h30 da manhã até as 11h30. Então, amanhã, terça-feira, UBS da Vila Zezé. Já na quinta, dia 15, também lá na UBS da Vila Zezé, porém em outro horário, no período da tarde, da 1h30 às 4h30 da tarde. Você pode obter mais informações nesses telefones que estão aí no seu vídeo, 3955-9166, 3955-9016, 9031 e o 9087. E a Ouvidoria da Saúde tem esse telefone aí também específico, 3955-9771. Rodrigo Romero, para que serve a ouvidoria? Eu comecei ali perguntando. Como é que a gente pode explicar isso para ficar ainda mais acessível essa prestação de serviço? A ouvidoria, mais ou menos, tem muita coisa a ver também com o portal da transparência da Prefeitura. Serve para a população que quiser reclamar de alguma coisa no seu bairro, algum corte de uma árvore, algum reparo em alguma coisa da sua rua, ou solicitar algum serviço, algum posto de saúde que não tenha lá. Ela pode ligar para a ouvidoria da Prefeitura Municipal. O telefone da ouvidoria da saúde também, nesse caso de falta de médicos, solicitar um protocolo para algum tipo de atendimento. Então, a ouvidoria serve para essas questões, mais como reclamação ou alguma sugestão, se você tiver também. A população que quiser acessar pela internet, basta ir ao site da Prefeitura, que lá você entra no site da Prefeitura e tem lá um portal da ouvidoria, também junto com a transparência. Você vai lá, faz o seu protocolo, aí está o site da Prefeitura, e faz a sua reclamação, e a Prefeitura tem um prazo para atender a sua reclamação. Esse protocolo é muito importante, pois ele é que vai controlar esse prazo, o resultado do atendimento. Você tem que guardar o número do seu protocolo, porque ele que vai orientar para onde vai o seu atendimento, e a Prefeitura tem um prazo. Se não me engano, são 2 semanas que a Prefeitura tem para responder cada reclamação que o munícipe faz. Tá certo. Então, você tem acompanhado, estamos divulgando não só o telefone, né, o site da Prefeitura, para que você, cidadão, tenha esse contato direto com a Prefeitura em busca da prestação do serviço que você precisa, mas também estamos divulgando o calendário aí da ouvidoria itinerante, que é quando essa estrutura da Prefeitura se desloca até os bairros da cidade para facilitar o atendimento. Todas essas informações, elas são públicas. Você que não está aqui, perdeu aqui no Bom Dia Jacareí, ou não está acompanhando sempre a TV Câmara, você vai encontrar todas essas informações no site da Prefeitura. Aí essas ferramentas de ouvidoria pelo site, pelo telefone, são para que você use. Então, use essas ferramentas. Às vezes a gente fica reclamando muito da morosidade de algum serviço, de um problema que está acontecendo na minha rua, no meu bairro. Use desses telefones, use desse canal pelo site também, porque a Prefeitura vai estar recebendo essas reclamações e vão te dar um prazo para solução desses problemas. E depois de um final de semana quente e ensolarado, como é que será que fica o clima nesta segunda-feira? Pois é, segunda-feira de bastante calor em Jacareí, céu sem nuvens, tempo firme. A umidade relativa do ar estará baixa em apenas 31%, sem probabilidades de chuva, é o que diz a Clima Tempo para esta segunda-feira. A mínima fica em 17 graus e a máxima, olha só, pode chegar aos 34. Já amanhã, terça, o calor continua, o sol deve aparecer forte durante todo o dia, a umidade do ar fica
por volta dos 51%, aumenta em relação a hoje, mas também não teremos previsão de chuva. Os termômetros variam entre 18 graus de mínima e 33 graus de máxima. E já que a gente está falando de prestação de serviços, acessar informações públicas, você sabia que a Câmara de Jacareí tem uma ferramenta em seu site bastante importante para quem quer saber como é aplicado o dinheiro público, que é justamente aquele dinheiro que vem do imposto que você paga. Trata-se do Portal da Transparência, que oferece ali dados e números sobre compras, licitações e os contratos firmados pelo Poder Legislativo. Entenda como funciona esse sistema de pesquisa e a sua importância para a fiscalização do que acontece aqui na cidade, na reportagem do nosso colega que está aqui conosco hoje, o Rodrigo Romero. O site da Câmara de Jacareí já disponibiliza aos usuários alguns dados relevantes sobre o Portal da Transparência. É só você entrar no www.jacareí.sp.leg.br e ir no link Portal da Transparência na parte direita da tela. Ali, há informações sobre os contratos da Câmara, licitações, receitas orçamentárias e as contas públicas. Para esta voluntária do Observatório Social de Jacareí, uma instituição não governamental que tem como objetivo melhorar a gestão pública, ter na rede esses dados do Poder Legislativo mostra como é importante a população fiscalizar cada vez mais o seu representante. A transparência pública, na verdade, é o melhor antídoto que a gente tem enquanto cidadão contra a corrupção, contra o mau uso do dinheiro público. E aí é um direito que já vem previsto desde a Constituição de 1988, mas que por muito tempo não teve regulamentações legais. Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, posteriormente da Lei da Transparência, que foi a Lei Complementar 131 de 2009, e a Lei de Acesso à Informação, que veio para dar mais luz à transparência em 2011, o cidadão hoje ele começa a ter o seu direito exercido de controle social sobre as contas públicas. Seguindo o que dizem as leis de responsabilidade fiscal e a de acesso à informação, a Câmara Jacareiense está no caminho para aprimorar cada vez mais o instrumento de veiculação desses dados. Para a diretora administrativa do Legislativo, é um passo importante para a transparência da Câmara, no sentido mais amplo da palavra. Essas informações, embora sejam técnicas, elas têm bastante conteúdo. O Portal da Transparência contempla informações financeiras, pagamentos, compras que a Câmara necessariamente efetua, tanto compra direta como licitação, compras por processo licitatório. Tem a folha de pagamento, que a partir de janeiro a gente começou a lançar, por obrigação mesmo, por exigência legal. Então, a partir de janeiro, como vários outros órgãos e instituições já estão fazendo, então também contempla a folha de pagamento. E são todas as informações que são importantes para o cidadão saber o que se faz, o que se gasta, como é utilizado, como que é gerido o dinheiro público. Existem 3 tipos de controle em termos de fiscalização de recursos públicos. O controle interno, que é feito por órgãos de controle cada poder tem o seu órgão de controle responsável. O controle externo, que é quando um poder exerce esse controle sobre o outro, no caso da Câmara Municipal sobre o Executivo e o Ministério Público sobre os demais. E o controle social, que é onde entra cada um de nós, cidadãos, no exercício do nosso direito constitucional. E é só através do Portal da Transparência que a gente consegue ter acesso a essas informações. A relação do sistema com o Portal da Transparência é que a alimentação do sistema, ela simultaneamente vai para o Portal da Transparência. Então, a partir do momento que lança, que o Departamento Financeiro, compras, almoxarifado, RH, a partir do momento que utiliza o sistema e alimenta com as informações, o que é tema, o que é assunto de estar no Portal da Transparência já sobe diariamente. Então, com isso, a gente vai ter essa atualização ainda em tempo real. Adequar-se às leis de transparência é um dos principais papéis do poder público. O cidadão tem todo o direito de saber para onde vai o seu dinheiro, que também é público.
Então a gente já sabe que a preocupação hoje do administrativo da Câmara Municipal é tornar a linguagem do Portal da Transparência mais cidadão, mais fácil de ser compreendido pelo leigo, porque ele foi feito num momento em que precisava se adequar à lei. E aí focou-se muito em relatórios de despesa e receita que são mais financeiros e contábeis. E para o cidadão leigo, nem sempre isso é muito compreensível. A Lei de Acesso à Informação, ela já está em vigor há algum tempo e em 2014 a Câmara fez a Lei da Transparência mesmo, que foi justamente disciplinando isso, né? Implementou o Portal da Transparência da forma como ele é necessária, né? Baseado na Lei de Acesso à Informação, e regulamentou internamente todos os procedimentos para atender à legislação. Então, a gente tem a Lei da Transparência internamente para atender à Lei de Acesso à Informação, que é deixar o mais fácil e mais claro possível qualquer informação que diga respeito à despesa, a funcionamento do legislativo para o cidadão. Tá aí o portal Transparência da Câmara Municipal de Jacareí. Todos os órgãos públicos têm que ter o seu portal. Ainda não existe uma padronização, Rodrigo, de um menu. Você não precisa, o menu tem que ter isso e tal. Então, por isso que você vai entrar na prefeitura, vai ser diferente do portal da Câmara. Você vai entrar no próprio portal do Ministério Público. É difícil encontrar as informações. É mais confuso. Então, mas é importante, é fundamental e está sempre se aperfeiçoando, não está fechado, né? Não tem um padrão específico para cada órgão fazer o seu portal de transparência, mas o da Câmara, dos que eu vi, da Câmara de Jacareí, é um dos mais fáceis de ser usado. É só você acessar o site da Câmara, vai lá no link da transparência. Lá você tem uma lista bem nítida, bem explicada do cada funcionamento da Câmara de licitação, de compras. Se você quiser saber o valor do contrato, está lá, o tempo do contrato está lá. É importante que você que esteja em casa use esse portal da transparência, fiscalize o dinheiro, porque é um dinheiro público que a Câmara paga as suas contas com dinheiro público. Então é importante cada vez mais as pessoas usarem. E esse portal da transparência, a Câmara está ainda se aperfeiçoando, vai ter mais algumas adequações com a empresa que foi contratada. Mas é muito relevante esse portal para as pessoas poderem usar mesmo e observar onde está sendo usado em cada parte do dinheiro público. É importante deixar claro, quando eu falo que não existe um padrão naquilo que a gente chama de interface, lá nos botõezinhos, como tem que estar, mas existe sim uma obrigatoriedade do que tem que ser informado, da prestação de... As informações, sim, as existe informações, por lei, inclusive. Tem que 100% estar no portal da transparência, todas as informações. O jeito que vai ser colocado, o modelo do site, o modelo de busca, aí cada órgão vai fazer o seu. E o da Câmara de Jacareí, eu repito aqui, é um dos mais simples, é um dos mais fáceis de ser acessados. Inclusive, recebemos elogios aí na imprensa sobre isso, que melhorou, né? Foi isso. O da Prefeitura está tendo alguns problemas, uns problemas para se adequar, de acessar também, as pessoas não conseguem acessar direito, porque faltam algumas informações, faltam alguns links lá, mas o da Câmara está correto e está se aperfeiçoando também. Joia, vamos aproveitar aqui e deixar um abraço para o Wagner Schieber, que é o servidor público que cuida aí da interface do nosso portal. Também está nos acompanhando aqui o Luiz Cunha, o João Paulo Machado, o Sebastião Aparecido Oliveira, a Vera Lúcia, o Betinho Zulu, Fred, o Penick. Muito obrigado pela audiência de vocês. Continuem nos acompanhando aqui. Vamos para um breve intervalo. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Obrigado, Elton. Obrigado, CBL. Tudo bem. Daqui a pouco vai estar com a gente o vereador Luiz Flávio. Vamos para um intervalo e voltamos já já. Estamos de portas abertas para te receber. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Venha até o Poder Legislativo Municipal, na Praça dos Três Poderes, número 74. Câmara Municipal de Jacareí, a Casa do Povo.
o Poder Legislativo de Jacareí também no Instagram. Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo o material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos. É isso aí, colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Você sabe a diferença entre a coleta seletiva, o leve e o catatrecos em Jacareí? A coleta seletiva é o recolhimento daquele lixo seco, como papéis, plásticos, metais e vidros, que é retirado por caminhões e você deixa na porta da sua casa. Já os leves são os locais fixos de entrega voluntária em que você pode levar óleo de cozinha, pilhas, lâmpadas, material de construção de até 1 metro cúbico, móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e sucatas em geral. Finalmente, o catatreco é itinerante. O caminhão recolhe basicamente os mesmos materiais que o leve, porém ele se desloca até os bairros da cidade, sempre aos sábados de manhã. Confira os locais atendidos por esses 3 serviços de coleta de resíduos em Jacareí pelo site jacareí.sp.gov.br. Acompanhe as discussões e votações das leis da cidade nas sessões ordinárias. Conheça os projetos e as ações dos vereadores. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Toda quarta-feira, a partir das 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí e também pelo site jacareí.sp.leg.br. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. Promover o acesso à informação para os cidadãos de Jacareí. Acesse o site da Câmara Municipal. Clique em Transparência na página inicial e conheça os dados relevantes dos poderes Legislativo e Executivo de Jacareí. Encontre as informações que procura de forma fácil e rápida. jacareí.sp.leg.br. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso, sobras de podas de jardins, móveis domésticos como armários, sofás, cadeiras e colchões, equipamentos domésticos e eletroeletrônicos como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular, pneus e materiais recicláveis como papel, papelão, plástico, sucata ferrosa, vidro e óleo de cozinha.
Bom Dia Jacareí já está de volta e quem está conosco aqui agora, neste segundo bloco, é o vereador Luiz Flávio, mais conhecido por nós como Flavinho. Tudo bem, vereador? Tudo, graças a Deus. Um bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia, Elton. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a gente debater os assuntos de interesse da cidade. Vereador, no final do ano passado, o vereador Luiz Flávio do PT, o partido de oposição aqui ao governo atual. No final do ano passado você fez uma prestação de contas, essa prestação acho que foi em dezembro, de lá para cá, estamos em março. O que você tem de novidades em relação ao seu mandato? Olha, primeiro assim, que prestar contas para mim é um compromisso que eu tenho com os eleitores, né? Porque nós somos, na verdade, remunerados pelos eleitores, então precisa prestar contas do trabalho. Eu estou aqui com uma novidade importante esse ano, que eu propus um projeto para que a gente possa dar transparência aos atos do Poder Executivo, ou seja, estou nesse projeto exigindo que todas as contratações do Poder Público acima de R$2 milhões em caso de serviços e acima de R$1 milhão em caso de obras sejam precedidas de uma audiência pública, para que a gente possa dar transparência, mas ao mesmo tempo a chance de a população poder opinar sobre esses atos do Poder Executivo. Eu tive cuidado de não colocar um valor muito abaixo, porque isso poderia engessar o governo. Mas esses atos são atos que oneram por demais o município. E aí eu penso que a população precisa participar, porque na verdade nós estamos aqui no exercício da participação popular. O prefeito, quando ganha eleição, ele não ganha para governar sozinho. Ele ganha para governar com o legislativo, mas ao mesmo tempo para governar com toda a sociedade. Vereador, em relação a esse projeto específico, já está protocolado, deve entrar em breve para ser apreciado pelos seus colegas. O senhor já esteve lá no Poder Executivo. A criação desse tipo de audiência não pode ser considerada uma forma que vai travar a capacidade que o Poder Executivo tem de realizar obras, às vezes que tem um caráter um pouco mais de urgência, ou obras que já foram definidas, por exemplo, no orçamento ou no plano, e já passaram, em teoria, por uma consulta popular, né? Quando a prefeitura vai até os bairros. Como é que o senhor vai equacionar essa proposta? Na verdade, Elton, muito interessante sua pergunta, mas eu tive o cuidado de reconhecer no projeto que as obras de caráter emergencial não é necessária a audiência pública, porque estaríamos aí obrigando o poder público a ter uma ação burocrática no momento que se precisa de urgência, precisa de agilidade. Então essas obras estão excluídas. O que eu coloquei aqui, na verdade, são obras que têm um peso no orçamento do município. Para que o cidadão, para que a população que vai ser beneficiada ou atingida por essa obra tenha o poder de opinar. E é antes da licitação, porque muitas vezes o poder público tem um grau, um tom no seu mandato de superioridade, de arrogância. Isso nós precisamos acabar no país. O poder ele precisa ser exercido de forma horizontal e não vertical. É nesse sentido que eu proponho esse projeto, para que as pessoas que estão nos bairros, para que os líderes comunitários, por exemplo, sejam ouvidos antes de iniciar uma obra que vai onerar o município em mais de R$1 milhão. Então todas as obras que custarão acima de R$1 milhão, eu estou aqui nesse projeto de lei fazendo a exigência de ter uma audiência pública. Muito bem. E desde o começo de 2017, ao menos um trabalhador, essa matéria tem tudo a ver com o Luiz Flávio, que é advogado trabalhista e, por enquanto, está sendo vereador aqui nessa legislatura. Ao menos um trabalhador, desde o começo do ano passado, ao menos um trabalhador brasileiro morreu a cada 4 horas e meia vítima de acidente de trabalho. O dado é do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho e pela Organização Internacional do Trabalho. Confira na matéria. Foram mais de 14 mil mortes por acidente de trabalho entre 2011 e 2017. Já o número de acidentes passou de 3.800.000. Os profissionais mais atingidos são aqueles que atuam nas áreas de atendimento hospitalar, comércio, trabalhadores da administração pública, carteiros e profissionais da construção civil. As causas mais frequentes dos acidentes são a manipulação de máquinas e equipamentos. Além dos danos causados aos trabalhadores, os acidentes geram prejuízo à economia do país. A estimativa é que o Brasil perca, por ano, cerca de 4% do produto interno bruto com gastos decorrentes de práticas ruins de segurança do trabalho.
No ano passado, os acidentes de trabalho custaram ao país cerca de 264 bilhões de reais. Entre 2012 e 2017, os gastos da Previdência Social chegaram a 26 bilhões, o que inclui pagamento de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-acidente. Em muitas áreas, esses acidentes ocorrem por descumprimento de normas de segurança e saúde por parte da própria empresa. Não é justo que toda a sociedade arque com essa despesa, que aumente o chamado déficit da Previdência, que é tão divulgado, com base em descumprimento por parte das empresas de regras mínimas de saúde e segurança do trabalho. Muito bem, vereador, a gente viu aí um número ainda muito alto de mortes, né, e outros incidentes relacionados ao mundo do trabalho. Quer dizer, muita gente ainda morre trabalhando no Brasil. 14.800 em 2017 só de acidentes no trabalho. Esse é um dado extremamente alarmante, preocupante para o nosso país, porque acima de tudo estão as pessoas, mas também tem os reflexos sociais e econômicos disso, né? 14 mil são 14 mil benefícios que gera, por exemplo, de pensão no INSS. Então, na verdade, o que as empresas precisam fazer é cuidar mais da saúde do trabalhador. Eu aqui, há um tempo atrás, nós gravamos uma entrevista com relação à reforma e hoje é possível que um trabalhador trabalhe 12 horas direto sem ter intervalo. A lei, ela própria admite isso, que o patrão, o empregador, basta apenas pagar uma hora extra. Então, isso vai contra a saúde do trabalhador. Então, foi um pouco de retrocesso que teve nessa emenda e que vai refletir em situações como essa que nós estamos aqui a verificar, de que o acidente de trabalho no Brasil tem índices assim assustadores. E fora isso, as famílias que perdem alguém no trabalho, no exercício do trabalho, imagina o trauma que fica para os filhos, para a esposa. Então isso é lamentável. Vereador, eu queria sair um pouquinho dessa esfera do trabalho e voltar para a sua legislatura. Em relação às piscinas do Educa Mais, eu lembro que ano passado o senhor protocolou um pedido de informação para o prefeito, aliás, já era o final do ano, o senhor pergunta por que as piscinas não voltaram a funcionar, sendo que a gente já está no final do ano e o pessoal quer usar as piscinas e fazer aulas, etc. E as piscinas não voltaram naquela época, ainda não voltaram até hoje. O que você tem a dizer em relação à sua fiscalização dessas obras aí? Algumas piscinas já foram não sei se é aterradas que falam, foram aterradas e as outras ainda não funcionam. Olha, essa é uma situação lamentável. A cidade de Jacareí hoje não tem uma piscina pública aberta. E isso não é só o lazer, mas muitos idosos, muitas pessoas têm recomendado por seus médicos fazer uma atividade física, controlar diabetes, pressão alta, ter uma qualidade de vida melhor através da hidroginástica e estão impedidos disso. Muitos idosos me procuram, vereador, quando volta às piscinas, só para que eu não seja injusto. Na verdade, no início de 2017, a secretária chamou os vereadores, chamou jornalistas e abriu as piscinas e disse que aquilo era terrível e que provocaria acidentes. Mas na história de Jacareí não consta, né, pelo menos no nosso governo, que houve alguma pessoa que foi vítima de acidente por conta dessas piscinas. Mas eu, como vereador, não sou de oposição à cidade, mas oposição a favor da cidade. Tem uma grande diferença nisso. E eu concordei no momento, vamos fazer a manutenção, porque todo prédio público, como na casa da gente, existe uma manutenção. Só que era prometido para o semestre seguinte de 2017. E nós estamos já há 13 meses sem ter a obra terminada. E parece que agora ampliou o prazo ainda. Parece que querem entregar no segundo semestre desse ano. 2 verões que não se tem nenhuma atividade de lazer para os nossos jovens, para as crianças. Fico pensando aqui, Elton, ainda há no nosso município, a gente sabe disso, pessoas que não têm condição de pagar um clube, não têm condição de ir à praia, utilizar os Educa Mais como também uma forma de lazer. Estão impedidos disso. Então a minha fiscalização é nesse sentido, de cobrar que as piscinas sejam reabertas. E para minha surpresa, fazendo isso, fui até o Elvira, como todos conhecem, Educa Mais São João, e 2 piscinas de crianças estavam totalmente aterradas. Isso para nós é um absurdo, porque é um clube tradicional, piscinas que serviam ao lazer das crianças sendo aterradas. E a explicação que veio
pasmem, justificam que era uma piscina de apenas 20 centímetros. Mas a pergunta que se faz, as crianças nascem já com 1,5 metro de altura? Claro que não. Qualquer clube que a gente for, qualquer piscina que a gente for, terão piscinas com 20 centímetros, porque é adequada para as nossas crianças não vir a se afogar. Aí eu ainda estava ouvindo aqui na tribuna um vereador semana passada, justificando ou injustificável, diz que na verdade vão comprar agora uma plataforma para instalar nas piscinas e possibilitar que as crianças a utilizem. Ora, primeiro que é uma gambiarra, segundo que, se você já tem 2 piscinas, por que destruí-las e arrumar outro modo de atender as crianças? Para mim isso foi um erro enorme e que a gente vai aqui da Câmara continuar cobrando, continuar fiscalizando, que é para isso que a gente está aqui. Não ser contra a cidade, mas ser a favor da cidade. E isso nos impõe uma fiscalização séria e imparcial. Pedro, falando em fiscalização, como é que ficou, na sua opinião, o resultado aí da licitação dos uniformes escolares? Chegamos ao fim, foi contratada a empresa, o senhor tem acompanhando ainda? Tenho acompanhado, participei da última sessão que teve, onde foi escolhida lá a empresa que agora vai fornecer os uniformes, mas para mim é mais um retrocesso, porque nós já não entregamos, a prefeitura não entregou no ano 2017, vai entregar agora de forma atrasada, e o pior, sem o calçado, que é um item essencial do uniforme, é o mais caro na verdade. Por que eu estou aqui lutando, percorri escola por escola, conversando com as mães, com os pais? Porque nós estamos num momento de dificuldade econômica. Ao invés da mãe comprar o uniforme, ao invés do pai comprar o uniforme, tem que colocar leite na geladeira, carne para as nossas crianças, dar o lazer para as crianças. É isso que precisa ser feito com o dinheiro das famílias. E aí o poder público vinha como uma mão de ajuda. Ao dar o uniforme, as famílias economizam para que eles possam prover as suas despesas mais básicas. Aliado a isso, Elton, tem uma coisa que é fundamental, que é a segurança das crianças. É fácil identificar uma criança uniformizada. Isso ajuda no trabalho da polícia, isso ajuda no trabalho da Guarda Civil, isso ajuda no trabalho da segurança pública. E outro quesito que também é importante é que você estabelece um grau de igualdade no ensino público. A gente sabe que o ensino público muitas vezes tem uma classe B, mas tem a classe lá E, D. Isso, um aluninho pode ir com uma roupa mais bonita, o outro pode ir com um tênis melhor. Então, a gente sabe disso, que cria uma desigualdade. Um aluninho, pai, por que eu não posso comprar aquele tênis do meu amigo? Então, isso já no ambiente escolar vai retratando a desigualdade que a gente tem nesse país. Então, esses 3 aspectos do uniforme é fundamental para que a gente continue aqui da Câmara cobrando para que não haja retrocesso e esses uniformes sejam efetivamente entregues para as nossas crianças. Eu tenho falado muito para a minha assessoria, não vamos descansar enquanto as nossas crianças não sejam novamente uniformizadas. A gente vai aproveitar a presença do vereador Luiz Flávio aqui para conferir o quadro Povo Fala sobre as expectativas da população em relação aos trabalhos do Poder Legislativo este ano, vereador. Vamos conferir. Que tipo de projeto de lei a senhora espera que os vereadores tragam para Jacareí nesse ano? A área da saúde, de segurança e melhoria pelos bairros, porque os bairros praticamente é esquecido. Eles só vão assim, né, pedir voto no bairro da pessoa, somente no mês da eleição. Aí depois que passa, esquece do bairro. Em época de crise, eu acredito que os projetos de leis têm que ser aqueles que sejam voltados para a população. A gente paga tanto impostos e a gente gostaria de ver isso voltando para a gente, em segurança, saúde, pavimentação, iluminação, por aí vai. Olha, eu tenho esperança que melhore para a gente na área da saúde, na área da educação, porque está difícil nas escolas. Então eu tenho esperança que eles possam fazer alguma coisa na área da saúde e na área da educação. Eu espero que eles apresentem um projeto para melhorar a acessibilidade dos deficientes e nas ruas também, para que elas tenham uma boa qualidade, sem buraco, porque isso pode prejudicar o carro ou ocasionar algum acidente. Vereador, estamos atendendo às expectativas da população em relação a temas e assuntos de projetos, a expectativa que eles têm. Como o senhor tem visto a atuação da Câmara Municipal de forma geral?
Não, eu penso que sempre o vereador vai ter que se desenvolver para atender as necessidades da coletividade, né? Há no censo popular um censo muito crítico com relação às câmaras municipais. Eu acho que a saída para isso é a gente tratar de grandes temas. O vereador não pode ser aquele despachante individual apenas. É óbvio que se as pessoas me procuram aqui, eu vou atendê-las, mas é também igualmente verdadeiro que nós temos que discutir a cidade como um todo. Quando eu cobro uniforme, eu não estou cobrando para o indivíduo X ou Y, mas para todas as crianças da rede municipal. Quando nós estabelecemos a discussão do idoso, não é para um idoso individualmente considerado, mas também para a gama de idosos que vivem no nosso município. Eu penso que o caminho legislativo é esse, é debater grandes temas e propor políticas públicas. Na verdade, tem-se que o vereador, no imaginário popular, é aquele que produz leis. Mas eu vou aqui abrir uma coisa para vocês. É muito difícil para o vereador produzir uma boa lei, porque o espaço legislativo destinado ao vereador é muito pequeno. Está concentrado mais no âmbito federal, parte disso pouco também no âmbito estadual e menor ainda no municipal. Então o vereador precisa se reinventar, apresentar projetos. Eu prefiro apresentar poucos projetos, mas com qualidade, do que a gente forrar a Câmara com projetos que não nos levem a lugar algum. Eu acho que esses projetos é que caem em descrédito e isso reflete na Câmara como um todo. Se o vereador não tem ali um bom projeto para apresentar, eu acho que o importante é ele estar mais próximo da comunidade, fiscalizar mais o Poder Executivo, porque também são duas outras funções. Nós bem reparamos numa munícipe que colocou, que ela disse que há um distanciamento do vereador com a comunidade. Então isso é importante para o vereador, poder ter mais agendas populares, andar nos bairros. Na semana passada estive no Paraíso conversando sobre a questão da tarifa do ônibus com os moradores, um debate muito saudável. Estive também no Vila Ita. Então o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal, eu costumo dividir uma agenda burocrática no início da semana, mas do meio para frente a gente tem uma agenda mais de bairro, mais de conversar com as pessoas. Então eu penso que talvez isso seja a chave, o vereador exercer a sua função conforme prevê as leis, conforme prevê a Constituição. Não cabe apenas mais só fazer lei, mas fiscalizar e também ser um intermediário entre os anseios da população e o Poder Executivo. Ainda pegando esse seu gancho desse último item, vereador, você tem apresentado várias indicações para o prefeito, principalmente em relação, acho que a mobilidade urbana, uma grande demanda de todos os vereadores, em relação à infraestrutura também. Como é que tem sido a resposta do Executivo em relação às suas indicações? Ainda muito lenta. Na semana passada houve um fato curioso, porque muitos corredores da cidade, pelo fato de eu também correr, começaram a me procurar. Porque a Davilino, por exemplo, que é aquela avenida próxima a Getúlio Vargas, estava praticamente intransitável num grande período da calçada, num grande trecho da calçada. Mato Alto. Mato Alto. E isso eu tinha feito uma indicação, foi em janeiro desse ano, né? Para que pudesse ali fazer a capina desse mato e possibilitar que os pedestres e também os corredores pudessem fazer ali uma atividade física. E pasmem, depois de 3 meses, ainda sim, eu tive que ir lá gravar um novo vídeo, e esse vídeo se espalhou pela internet para que no dia seguinte fosse realizado esse serviço. Então, há ainda uma demora no atendimento dessas demandas. Eu aqui não sou hipócrita ao ponto de dizer. A gente sabe que no início, no verão, o mato cresce com maior intensidade. Mas nem por isso a gente não precisa estar preparado. Na verdade, o início do ano precisa ter mais equipes. E aí eu coloco equipes com trabalho temporário. Não é necessário você acrescer no contrato como um todo. Mas no início do ano, a gente pode aliar. Há uma falta de trabalho, mas também há uma demanda na cidade. E se a gente puder casar isso, vai ser fundamental, porque nós manteremos a cidade mais limpa, mas ao mesmo tempo geraremos emprego, o que ajuda a economia local. Vereador, muito se fala, a gente viu aí, né, a senhora acabou de falar, apontou muito bem a questão da produção de projetos. Às vezes a população tem como indicador se o vereador é bom, a qualidade do vereador, o número de projetos apresentados. E a imprensa muitas vezes repercute isso também. O vereador nunca apresentou um projeto, ou o vereador apresentou mais projetos. E a gente que convive, que está aqui dentro do Poder Legislativo, sabe que isso, na verdade, não é o único indicador de produção e de qualidade da atuação parlamentar. Agora, nesse momento, por exemplo, o Observatório Social de Jacareí está criando um indicador, está tentando criar algum instrumento para avaliar o trabalho do vereador. Como que o senhor vê essa discussão e quais seriam indicadores que a população tem, que está lá de longe, para avaliar se o seu vereador está fazendo um bom papel?
Olha, Elton, isso parte assim de uma questão muito pessoal de cada vereador, né? Do que ele entende de ser vereador. Eu avaliaria como eleitor um vereador que esteja próximo à comunidade, um vereador que propõe boas discussões no parlamento. Nós fizemos aqui uma grande audiência pública no ano passado com relação aos idosos, muitos idosos vieram, debatemos com especialistas. Eu acho que é isso que ajuda, né? Estar próximo das pessoas, discutir grandes temas e, quando possível, apresentar projetos que ajudem a alterar de alguma forma ou outra a nossa cidade para caminhar para frente. O que não dá é para avaliar um vereador somente pelos projetos apresentados, né? Porque às vezes alguém pode apresentar muitos projetos, mas que não altera em nada a vida da cidade. Então eu julgo que esses 3 itens são importantes e necessários para que se faça uma avaliação do Poder Legislativo. Outra questão que eu coloco também é que aí eu quero registrar aqui que todos os nossos vereadores, todos os 13, nunca faltaram uma sessão de Câmara, o que é comum em alguns outros lugares. E aqui, mesmo a gente, às vezes, percebendo que um vereador não está muito bem de saúde, está presente. Então, esse aspecto eu julgo como extremamente importante para a cidade, de vereadores que se comprometem em estar aqui nos dias que são necessários e importantes, principalmente como é a sessão de Câmara. Muito bem. Bom, vamos parar um pouquinho o nosso papo com o vereador para prestar mais um serviço de utilidade pública. Vamos conferir onde passa o caminhão da coleta seletiva nesta segunda-feira. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Segunda-feira, Jardim Arice, Jardim Bela Vista, Jardim Boa Vista, Jardim das Indústrias, Jardim do Cruzeiro, Jardim Emília, Jardim Flórida, Jardim Independência, Jardim Jacinto, Jardim Liberdade, Jardim Marister, Jardim Siesta, Nutrigold, SAI ETE, Secretaria de Educação, Terras de Conceição, Vila Denise, Vila Guedes, Vila Ita 1 e Vila Ita 2, Vila Machado e Vila Nossa Senhora de Fátima. Já que a gente está falando aqui sobre as funções do vereador, vamos assistir ao quadro Conexão Câmara, que vai explicar para a gente bem detalhadamente um pouco dessas funções. A Câmara exerce sua função legislativa por meio da apresentação de projetos. E um desses projetos é de emenda à lei orgânica. Mas você sabe o que é a lei orgânica do município? O poder legislativo que faz essa lei. Não, nunca ouvi falar. Não sei exatamente, eu tenho uma certa noção mais ou menos que seja orgânico, essas coisas, mas eu não sei. Sei lá, não sei te explicar. Lei orgânica é a lei maior do município. Ela age como uma constituição municipal e, por meio dela, a cidade se organiza. Todo município brasileiro tem a sua própria lei orgânica e ela deve estar em consonância com os princípios constitucionais. Além disso, a lei orgânica deve conter dispositivos que possibilitem o crescimento e o desenvolvimento do município. Um projeto de emenda à lei orgânica é a apresentação de uma proposta que visa alterar o conteúdo existente nessa lei, diferente do que ocorre, por exemplo, na apresentação de um projeto de lei ordinária, que na maioria das vezes pode ser de iniciativa de apenas um vereador. O projeto de emenda à lei orgânica precisa contar com a assinatura de pelo menos 1/3 dos vereadores. No caso da Câmara de Jacareí, é preciso que ao menos 5 vereadores assinem um projeto de emenda à lei orgânica para que ele possa tramitar. Já o prefeito pode apresentar sozinho à Câmara um projeto de emenda à lei orgânica. Um projeto de emenda à lei orgânica precisa passar por 2 turnos de votação e só poderá ser aprovado se contar com voto favorável de pelo menos 2/3 dos vereadores da Câmara.
o que representa o voto favorável de 9 vereadores. Por fim, um projeto de emenda à lei orgânica não está sujeito à sanção do prefeito. Se aprovado na Câmara, ele se transforma em uma emenda à lei orgânica, que é promulgada pela mesa diretora da Câmara e publicada no Boletim Oficial do município. Aí, mais um quadro do Conexão Câmara. Você pode rever todos os Conexões Câmara lá na nossa página, nosso canal no YouTube. Temos lá a pasta, você vai encontrar a playlist do Conexão Câmara, que explica um pouco mais aí o papel do vereador e o papel da Câmara Municipal de Jacareí. Bom, vereador, a gente viu, tem muita confusão ainda em relação a qual é o papel do vereador, né? A gente percebe que muitas pessoas, quando a gente faz Povo Fala na rua, às vezes coloca para o vereador uma função que não é dele, que não cabe a ele executar, e isso pode gerar uma frustração, às vezes, no eleitor. Muitas demandas que chegam aqui, ela tem um caráter individual, mas eu penso, Elton, que, na verdade, é bom que a gente tenha isso, porque, na verdade, o legislativo nada mais é do que uma caixa de ressonância do que não está funcionando no poder executivo. Porque se as mulheres tivessem acesso mais rápido à mamografia, se os nossos jovens, as nossas crianças estivessem recebendo o uniforme, se a cidade não estivesse com descontrole na questão da capina e limpeza, essas demandas não chegariam aqui. Se chegam é porque não está funcionando. E aí cabe ao vereador não só atuar naquele problema individual, mas também atuar do ponto de vista coletivo. Muitas vezes nós fazemos pedido de informação aqui, para que a gente possa ajudar o governo a governar melhor, a ter um exercício melhor da sua atividade administrativa. Nós aqui da Câmara, por exemplo, eu fiz um pedido de informação em relação ao carnaval, aos gastos do carnaval. Não sou contra o carnaval, não sou contra atividade cultural nenhuma, mas eu acho que tem momentos que você precisa fazer uma prioridade dos gastos. E desde 2015 não tinha carnaval na cidade. Por quê? Havia ali uma queda de receita, investimentos básicos poderiam ser comprometidos por conta dessa queda de receita. Então, qual foi a melhor solução? Corta o carnaval nesse período, né? Fazia lá um carnaval, como diz, a maneira artesanal, né? As pessoas, escolas se organizaram em blocos nos bairros, não havia esses recursos empregados. Olha, a gente tem 100 pessoas, pelo que eu vi na imprensa, são dados que foram divulgados na imprensa, 100 pessoas na fila de cadeira de rodas. Eu penso que uma cadeira de rodas, o máximo que deve custar uma boa cadeira de rodas, R$2.000, R$2.500. Então, talvez esse gasto que nós tivemos no carnaval poderia muito bem zerar essa fila, por exemplo, de cadeira de rodas. Quem está de fora pensa, mas são 100 pessoas. Mas são 100 pessoas que não estão exercendo o seu direito básico, que é deslocomover. Então, na verdade, eu gosto de fazer esse vídeo de informação, gosto de ajudar o governo, gosto de propor melhorias para que a gente possa caminhar com a cidade. Não sou um vereador do quanto pior, melhor. Sou um vereador que colhe dados, mas que também ajuda a pensar a cidade, a pensar melhorias. Vereador, outra função dos vereadores é fazer parte das comissões. Algumas comissões são permanentes, outras são populares ou parlamentares, e você preside a comissão parlamentar em defesa do idoso. Nós recebemos aqui a notícia recentemente do Centro Dia do Idoso, que deve chegar aí, talvez esse ano ou talvez meados do ano que vem, com apoio do governo do estado. O que você achou dessa iniciativa, dessa ação que vai acontecer? Olha, eu acho a notícia ótima, porque o Centro Dia, ele é um projeto que vem ao encontro do que a gente defende, que é o idoso permanecer o dia, mas depois retornar com a sua família. Isso a gente acaba mantendo esse vínculo familiar entre o idoso e as pessoas da sua família. Isso é extremamente importante. Nós temos muitas pessoas que pensam que o Centro-Dia é para largar o idoso, e isso não é verdade. Então eu vou acompanhar até o fim para que essa obra seja viabilizada. Apenas anunciou aí a verba, anunciou o desejo do governo do estado fazer, mas nós bem sabemos, a exemplo aqui do fórum, o governo do estado também anunciou, disse que ia concluir a obra, até hoje a obra está aí,
um paliteiro, na verdade, prejudicando a nossa cidade do ponto de vista estético, mas também do ponto de vista do serviço que o judiciário precisa oferecer. Nós temos um fórum ainda que os juízes descem lá no térreo para fazer audiência, porque não tem acesso, a cadeirante não tem acesso às pessoas que possuem algum tipo de problema. Então, eu já vi essa história antes, quero acompanhar até o fim, com uma oposição aqui de fiscalização, para que esse centro-dia seja realmente viabilizado na nossa cidade. Vereador, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Bom Dia Jacareí. Alguma última consideração, algum último recado? Na verdade, eu que agradeço vocês pelo convite, vim aqui discutir esses temas da nossa cidade, para mim é extremamente importante, né? Parabenizar aqui vocês, jornalistas, mas também toda a equipe que está por trás, que ajuda a fazer todo dia, com exceção do sábado e domingo, acontecer esse programa. E dizer que o nosso gabinete ele continua à sua disposição para que a gente possa ajudar a nossa cidade a melhorar cada dia mais. Joia. Muito obrigado. E o Bom Dia Jacareí fica por aqui. Obrigada pela sua participação, pela sua presença. Confira a nossa reprise ao meio-dia e também às 11 horas da noite. Tá joia? É isso aí. Você pode também acompanhar todos os programas da TV Câmara Jacareí no canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Hoje à noite temos estreia do programa Contraplano, a partir das 8 horas da noite, e o tema é Artes Plásticas com o Cleuso. Não perca, o programa Bom Dia Jacareí fica por aqui, voltamos amanhã, um bom início de semana para vocês. Até amanhã.